Olá, bom dia! Hora de falar de saúde aqui no Papo em Dia. Você tem muitas dúvidas quando se fala em saúde? Já ouviu falar coisas que as pessoas falam, eu acho que isso é verdade, isso é mentira? Você já ouviu falar em mitos e verdades? Pois é. Hoje eu recebo 3 grandes especialistas que estão aqui todos os meses trazendo informações importantes com responsabilidade para vocês que acompanham Saúde Você. Eu tenho a doutora Catarina Couras, que é neurocirurgiã funcional, que começa agora explicando o que é cervicalgia. Bom dia, doutora. Bom dia, Duda. A gente está aqui hoje nesse programa natalino para falar de um tema muito frequente na população. Você está toda a caráter. Eu estou hoje. a caráter, eu estou de Natal. Então, doutora, é um tema que muita gente fala. Porque coluna é um tema que assim, a população sofre com o problema de coluna. Exatamente. Quem nunca teve dor de coluna pode ter certeza que vai ter dor de coluna. Em algum momento da vida. Vai. Mas enquanto não se tem dor, então vamos saber a informação para saber como cuidar. O que é cervicalgia? Então, esse nome complicado aí, cervicalgia, é para explicar as dores nessa região cervical da coluna, né? Muitas vezes, as dores são ocasionadas pela própria coluna, pelas doenças da coluna. Outras vezes, elas são ocasionadas por essa musculatura. É atrás do pescoço aqui, né? Isso. Então, muitas vezes, ela é ocasionada pela coluna em si. Outras, elas são ocasionadas pela essa musculatura que envolve. E acredite, Duda, até dor de cabeça pode refletir na coluna. Dor de cabeça? Dor de cabeça. Existe um tipo específico de dor de cabeça que nós chamamos de cefaleia cervicogênica. Olha que nome complicado. Nossa Senhora. Olha, eu vou tentar falar aqui. Cefaleia cervicogênica. Isso. Nossa. É para explicar esse tipo de dor de cabeça que reflete na coluna cervical. Então, se você parar para pensar, o universo de coisas que pode ocasionar as dores na cervical e a gente não sabe, né? Bom, então a gente está falando de algo que deve acontecer constantemente na vida das pessoas e elas não sabem por que ocasiona, que às vezes uma dor de cabeça pode trazer uma dor cervical. Isso. E o principal de tudo é descobrir o que está ocasionando essa dor na coluna cervical, esse dor na região cervical, para a gente poder direcionar o tratamento. E aí, especialista em dor, né, doutora Catarina? Bom, mas vamos falar sobre mitos e verdades, vamos descobrir quais são as verdades, os mitos, no que a gente pode confiar quando se fala em informação. Mas, para isso, vamos convidar os colegas, vamos sentar no sofá, vamos bater um papo. Então, vamos lá. Doutor André Evaristo e doutor Juliano Fratesi. Esses dois são atualizadíssimos, vivem fora do Brasil, fazendo curso, essa agenda complicada. Tá viajando, né? Tudo bem, doutores? Tudo bem, um prazer. Tudo ótimo. Bom, a gente fala de saúde, mas a gente sabe que é muito comum chegar no consultório de vocês, às vezes paciente que acha que está muito informado, mas com a informação errada. Sim. Então, a gente vai fazer um programa, a gente vai procurar orientar as pessoas sobre o que é mito, o que é verdade quando a gente está falando de coluna. Ok? Show. Então vamos lá. Hérnia de disco, que é muito comum. Tem na cervical? Tem na cervical. Tem na cervical? Onde tem disco, pode ter hérnia de disco. E a cervical é acometida também por hérnia de disco, porque a nossa cervical tem muita movimentação. Como a nossa cabeça tem um amplo movimento, a cervical também é muito exigida por causa disso. E podemos ter desgaste nos discos e hérnia de cervical também. Então, onde tem a coluna que tem o disco, a hérnia pode acontecer. Então, isso é verdade. Isso é verdade. Hérnia de disco na coluna cervical pode levar à fraqueza nos braços? Pode, Duda. Assim, até na imagem está aparecendo pro pessoal lá de casa, ali é uma mielopatia, é uma compressão medular grave, já com uma lesão isquêmica por falta de oxigênio da medula. E esses pacientes, eles podem evoluir sim para perda de força muscular nos membros superiores e inferiores e várias outras disfunções neurológicas. Por causa da cervical, no membro inferior? Cervical. A gente imagina que você tem o cérebro, que é o computador, e a medula, ela é a intersecção do cérebro com o corpo e vai fazer esse meio de campo entre o cérebro e o organismo mais periférico. Então, qualquer lesão da medula pode ter perda de movimentos do ponto da lesão para baixo. Então, você foi extremamente feliz em dar a oportunidade da gente falar desse tema de coluna cervical que é tão pouco explorado. Sim. Mas são doenças potencialmente gravíssimas. Porque a pessoa fala em coluna, já imagina aqui embaixo, a lombar, Exato. né? É a mais famosa. É, a mais famosa. E eu acho que falta essa informação mesmo da coluna cervical, que é o que o senhor falou, né? Pouco explorado esse assunto, explorado. né? E a doutora ainda fala que da dor de cabeça pode surgir uma dor cervical, então Exatamente. quer dizer... Uma dor que a gente chama dor referida. É aquela dor que vem da cabeça, dessa região posterior da cabeça, e aí ela desce pela coluna cervical. E muita gente acha, nossa, eu acho que eu tenho uma hérnia de disco na É uma cervical. dor que irradia, né? Irradia. É que nem dor de dente, já viu? Às vezes dói um dente, você sente que dói Exato. todos da boca. Bom, então também é verdade que a hérnia de disco pode causar fraqueza nos braços. Bom, quais os exames que podem...
quais exames podem ser feitos para detectar os problemas de coluna cervical? Então, aqui é uma pergunta, né? Que tipos de exame pode ser feito para detectar esse tipo de problema? Então, você pode realizar uma radiografia simples, por exemplo, para a gente ter uma noção da estrutura óssea, se existe algum deslizamento nas vértebras. Algumas coisas podem ser vistas até no raio-x. Outros exames, por exemplo, é a ressonância magnética, como vocês viram no exame anterior que o doutor Evaristo estava comentando. Não consegui fazer esse exame essa semana, que vergonha! Vou ter que fazer no hospital sedada. Vai sedada. E existe um exame muito interessante chamado eletroneuromiografia. Esse exame, ele Você tá caprichando hoje, hein? Eletroneuromiografia. Hoje ela veio inspirada. Hoje ela veio inspirada. Então, esse nome estranho aí, né, Duda? É um tipo de exame que a gente vê a condução nervosa. Então, a gente consegue ver mais especificamente essas alterações, entendeu? Então, é um conjunto de exames que vai nos ajudar, além da clínica, e é importante também deixar claro aqui para os outros profissionais de saúde que a clínica, como a gente fala, é soberana, porque a avaliação do médico, o exame físico é o mais importante de tudo. Existe cirurgia na coluna cervical? E se existe, como que é feito? Que tipo de cirurgia que faz? Porque a gente já falou tanto de cirurgia lombar aqui, né? Existe. A cervical é passível de artrodese também. Substituição do disco, as próteses de disco são possíveis fazer na cervical também. E até Aquelas próteses que a gente já falou, a artrodese pode ser feita na coluna cervical? Pode. A diferença é que a maioria das cirurgias lombares são feitas por trás e a cervical é feita pela frente aqui, ó. Por quê? Porque aqui ela tá mais pertinho e se a gente atrás tem a medula. Então, Entendi. assim, e por um cortinho pequenininho assim, aqui na parte do pescoço a gente consegue fazer uma cirurgia cervical. E como é feito, o senhor respondeu, e se são todas iguais? Uma cirurgia cervical, elas são todas iguais? Não, tem vários tipos de abordagem para a coluna cervical. Você pode fazer a abordagem que é mais comum por via anterior, posterior, tem abordagens que usam prótese, tem abordagens que são por câmeras, por microscópio, neuromodulador, isotomia também de dor. Assim, a gama de tratamento cirúrgico para a coluna cervical é enorme. Enorme. O que é importante é você dar o diagnóstico preciso e tratar aquele ponto específico em que o paciente tem uma dor ou tem alguma coisa que precisa ser tratada em relação a isso. Doutor, por exemplo, é uma dúvida minha. Claro. Eu tenho uma dor no local específico. Um exemplo, a Catarina tem a dor no mesmo local específico. A técnica vai ser igual ou não? Pode não ser. Pode não ser? Pode não mesmo ser. sendo a mesma dor no mesmo local? Mesmo sendo a mesma dor, mesmo sendo a mesma doença, em pessoas diferentes, você tem a obrigação de individualizar o tratamento para as necessidades daquele indivíduo. Então Você pode ter uma pessoa que queira tratar a dor e seja uma dona de casa. Você pode ter um atleta de alto rendimento em que aquela dor, por mais insignificante que seja, tira a concentração ao ponto de que ele não consiga o desempenho que ele tem que exercitar. Então, realmente tem uma avaliação até do estilo de vida da pessoa. Estilo de vida, qualidade de vida, o quadro psicológico. É muito comum a dor cervical por ansiedade, estresse e depressão. Então, isso daí são diagnósticos diferenciais que você tem que fazer e você só faz conversando com o doente. Interessante, porque é o que eu falei, às vezes a gente acha que é tudo igual, é receita de bolo, né? E mais uma vez o médico está esclarecendo que não existe receita de bolo quando se fala em tratamento de saúde. Existem outros tratamentos além da cirurgia para quem tem hérnia de disco na coluna cervical? Então tem como não ser cirúrgico? Como que faz nesse caso? Exatamente. Tem como não ser cirúrgico. Então, por exemplo, você tem um paciente que ele está com um quadro diagnosticado no início. E aí você consegue fazer com ele uma reabilitação adequada, com fisioterapia, acupuntura, outras terapias diversas. Você consegue reabilitar esse doente e ele não necessitar de uma cirurgia de coluna. Então, tudo tem a ver com o diagnóstico precoce e com também o empenho de cada paciente, né, Duda? Você sabe que tem muito paciente que não quer se submeter a dizer, eu tenho que ir vários dias na semana. Fazer várias sessões. Então, e às vezes o trabalho. Então, eu já tive paciente que ele não tinha condições de ficar indo para fisioterapia todos os dias. Então, ele optou por realizar já o procedimento cirúrgico. Então, você vai individualizar. Às vezes, eu trabalho muito com atletas, né? Então, tem pacientes que eles vão ter uma competição e está muito próximo essa competição. Então, às vezes, a gente não tem tempo de ficar fazendo aquela reabilitação. Ele precisa de algo mais agressivo. Então, cada caso é um caso. Você tem que individualizar o paciente. Com certeza. Mas quem já teve hérnia de disco, por exemplo, pode ter outra? Como que é neste caso? Porque normalmente a gente vê que é muito comum as doenças serem reincidentes, ter uma outra possibilidade de acontecer. Eu acho que são duas questões importantes. Primeiro, você pode ter várias hérnias de disco ao mesmo tempo em segmentos diferentes. Os lugares, cada um no lugar. Cada um no lugar. Estatisticamente, quem tem hérnia de disco ou na cervical ou na lombar, 30% dos casos vai ter em outra região.
Então, 30% dos pacientes têm hérnia de disco cervical e lombar e não em um só local. Outra coisa, essas pessoas respondem diferente a esses estímulos. Sim. Você pode ser, minha esposa me beliscar e eu achar bom, e a Catarina me beliscar e eu ficar nervoso. Então, assim, essa interpretação de estímulo, ela passa por uma parte emocional no Acho que a cérebro sua da esposa pessoa. vai querer matar a Catarina. Eu não vou beliscar não, viu, André? Me compromete, André. Aí, assim, dentro desse contexto, a gente vem aqui frisando a parte da individualização, do tratamento específico. A Catarina falou muito bem do diagnóstico precoce. O Dr. Juliano citou as várias maneiras diferentes de abordar esse problema. E por isso que a gente tem feito um trabalho tão bom e a gente tem muito a agradecer a vocês e ao programa pela oportunidade de passar essa informação para as pessoas, porque muita gente está em casa, sente isso, se identifica e a partir daí começa a procurar um tratamento efetivo. O que acontece, que eu percebo, e eu tenho tido esse feedback das pessoas, é que as pessoas estão se sentindo mais informadas hoje. Muita gente agradece, fala, nossa, eu não sabia, agora eu vou procurar. Às vezes não conhece a especialidade, não sabe que tal tratamento funciona, de repente vem ela e fala acupuntura. Exato. Um tratamento de coluna que pode evitar que a pessoa vá para uma cirurgia. Tem gente que fala, eu não acredito em acupuntura. Então, assim, vocês estão trazendo a valorização realmente da medicina, do que tem de inovador, do que pode ser feito em casos para não chegar a uma cirurgia. Vocês têm trazido muita informação, as pessoas têm agradecido bastante essa informação. E coluna é um tema, como... câncer, você falar de câncer, como você falar de dor. Tem coisas que são muito comuns no cotidiano das pessoas. E dentro desse contexto do público que a gente consegue abordar, a gente tem que levar também uma coisa em consideração que difere a medicina de outras áreas. A medicina é uma ciência. Sim. E a gente está vivendo cada vez mais num país em que a pessoa contesta os dados científicos. A pessoa fala, mas eu não acredito nisso. Mas não é questão de acreditar. Sim, é questão do que é ciência, é questão do que é provado. Isso é feito a nível mundial. A gente que faz parte das grandes escolas, eu faço parte da Faculdade de Medicina do ABC, a coleta de dados é diário. Esses dados são compartilhados no mundo inteiro. As informações que a gente traz, elas não são uma opinião pessoal, é o que é a verdade hoje no mundo. Sim. Então, assim, a população tem que ter essa confiança no médico, que o médico é alguém capacitado para tratar aqueles problemas, não é questão de crença. Na verdade, o médico é o único capacitado para isso, né? Duda. Eu só quero fazer umas perguntinhas aqui que o telespectador pediu e a gente está com tempo. Então, vamos lá. A gente já continua. Como prevenir a cervicalgia? Dá para prevenir isso? Porque daí eu quero emendar também, porque hoje tem celular, tem tecnologia, tem trabalho, pescoço para baixo. Então, dá uma abordada sobre isso. Prevenção é o mais importante. E hoje, você acabou de falar, né? Computador, celular e tablet. Então, o que acontece? As pessoas estão passando horas e horas cada vez mais assim. Com uma sobrecarga no pescoço, o monitor muito baixo, a mesa muito fica baixo. Assim, ó, isso. Com o celular. Quem já viu adolescente estudar, né? Parece terrível. né? Olha lá, isso é postura, né? Isso é postura. Sim, e assim, eu falo com meus pacientes, não há meia hora de tratamento que vá compensar 8 horas de má postura diária. Então a gente precisa cuidar da postura, isso é muito importante. É verdade, não adianta você ir lá, ficar meia hora e sair de lá com o mesmo... Então eu sempre falo para os meus pacientes, cuide da sua cadeira, veja a altura do seu computador, sente numa posição um pouco mais confortável, levanta de hora em hora para tomar uma aguinha e esticar o corpo. Isso é prevenção. Duda, eu até conversei com você da gente abordar esse tema hoje, porque eu acho que nós estamos na geração do cervical. A gente está saindo um pouco dessa geração do lombar e entrando na dor cervical. E eu acho que o celular, eu fiz uma postagem um dia desses no Instagram, e assim, uma série de pessoas falando assim, você que está lendo isso agora, acabou de ajeitar a sua postura, e você não tem noção da quantidade de pessoas que responderam dizendo que ajeitaram a sua postura. Então, a gente está caminhando para uma geração que vai ter muita dor cervical. Então, fica a dica para os pais policiar seus filhos e nós mesmos, porque senão nós vamos desenvolver essas doenças da coluna cervical. Agora, quando uma pessoa deve se preocupar? Em que momento que deve dar aquele estalo e falar, opa... Só que a gente está falando de tanta coisa ruim... Tem a parte boa, doutor? A parte boa é que todos os tratamentos da coluna cervical vão super bem. A relação de hérnia de disco e doenças da coluna cervical não tem relação nenhuma da coluna lombar. Os procedimentos cirúrgicos são efetivos, o paciente fica curado e retorna às atividades habituais. Então, nossa, ele também deu um monte de informação boa de uma vez só, né? Se você quiser escolher um lugar para você ter hérnia de disco, talvez a cervical seja o melhor lugar se você tiver essa capacidade de escolher. Dentro desse contexto, a atividade física é fundamental. O uso dos celulares e das mídias digitais, como a Catarina frisou, vem mudando.
Parabéns, eu nunca tinha pensado nesse conceito de que está mudando a dor lombar para cervical. Vou pensar a respeito disso, eu tenho visto isso na prática, muito legal. E eu acho que seria isso aí. Bom, então vou fazer o seguinte, em breve quero avisar vocês que estão aqui acompanhando, que se quiser conhecer o doutor Juliano, o doutor André e a doutora Catarina, vocês podem acessar o nosso portal, programasaudevocê.com.br. Vocês também podem, através do nosso programa lá no Instagram, ter acesso também ao contato com eles, fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. Mas vocês, em breve, receberão 2 convites para um outro programa que quer falar com vocês sobre problemas na coluna. Tá? Vocês vão saber a notícia, que vai ser em breve. Legal. E também a gente vai fazer esse bate-papo na rádio, vamos trazer o telespectador. Eu estou fazendo esse convite aqui ao vivo para vocês. Obrigado, que vocês possam Vai ser um convite aceito, vai ser uma levar honra. essa informação que vocês levam de uma forma tão simples, tão eficiente, com tanta responsabilidade para quem está nos acompanhando. Vai ser uma honra, obrigado. Obrigada. Obrigado. E agora vocês continuem acompanhando, que tem bastante informação aqui no Papo em Dia para vocês.